Olá, queridos alunos, vamos começar nossa aula de laboratório número 6 e hoje nós vamos falar de histologia. Histologia significa um ramo da biologia que estuda os tecidos. Tecidos são células que trabalham juntas para desempenhar uma determinada função no nosso corpo. Nós temos 4 tipos básicos de tecido, que são epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial, ele tem a função de revestir e secretar substâncias. E ele é formado por 2 tipos de tecido, que é o tecido epitelial de revestimento, que vai cobrir o nosso corpo por dentro e por fora, e o tecido epitelial glandular, que vai produzir secreções. A característica desses tecidos e o formato é que as células, elas são justapostas, então uma bem do lado da outra. Para que essas células fiquem bem unidas, elas têm o complexo unitivo, que é formado pela zônula de oclusão, zônula de adesão e os desmossomos. Esse complexo vai fazer com que as células fiquem juntas, não se separem facilmente. O tecido epitelial tem algumas especializações para ele ficar melhor estruturado e fazer a sua função de maneira melhorada. A membrana basal e o hemidesmossomo são 2 estruturas que vão fazer com que o tecido epitelial se junte ao próximo tecido que estiver próximo a ele. Os cílios, eles vão fazer a função de remover substâncias, por exemplo, na traqueia, se tiver alguma substância estranha ali, os cílios fazem essa eliminação. E as microvilosidades são especializações presentes no intestino que vai fazer maior superfície de absorção. Um tipo de tecido epitelial é o de revestimento, e ele vai revestir o nosso corpo por dentro e por fora. Por exemplo, dentro da bexiga vai ter um tecido epitelial revestindo a bexiga. Internamente ao intestino vai ter um tecido epitelial. E todo o nosso corpo vai ter tecido epitelial sendo revestido por dentro e por fora. O tecido epitelial, ele pode ser simples, quando ele é formado por uma camada, ou ele pode ser estratificado, quando ele é formado por mais de uma camada. E ele também pode ter células achatadas, eles podem ter células cúbicas, no formato de cubos, ou ele pode ter células colunar, dependendo do local onde ele estiver revestindo. O tecido epitelial também pode ser glandular, quando ele forma glândulas. Essas glândulas produzem substâncias e liberam essas substâncias. As glândulas podem ser de 2 tipos: endócrina, quando ela libera a secreção na corrente sanguínea ou dentro de um órgão, dela não tem ducto, ou ela pode ser exócrina, quando ela libera a secreção para fora da glândula. Daí elas vão ter um ducto para essa liberação. Aqui traz uma curiosidade, que é o tratamento de queimaduras a partir da pele da tilápia. Então, foi feito estudos na Universidade Federal do Ceará, em 2015, e foi observado que a pele do peixe, que é a tilápia, ela é muito eficaz na cicatrização de queimaduras de 2º e até 3º graus. Ela tem um caráter analgésico, então ela alivia a dor
e ela é de baixo custo, visto que a pele da tilápia ela é descartada. E ela foi mais eficiente do que pomadas e anestesias. Então, e também ela acelera a cicatrização e ajuda a diminuir risco de contaminação, porque a pele está ali queimada, ela pode ser infectada, né, por uma bactéria, pelo ar ali, e pode inflamar. Então, essa pele da tilápia é muito eficaz nesse tratamento aí, que é algo muito dolorido, né? O próximo tecido agora é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem as células longe uma das outras e entre elas tem muita substância intercelular. Então, esse tecido é formado por células e pela matriz extracelular. As células que formam esse tecido são fibras colágenas, reticulares ou elásticas. E a matriz que está entre essas células é formada por fibroblastos, macrófagos, mastócitos e plasmócitos. A função desse tecido é dar um preenchimento e uma forma ao corpo. E o tecido conjuntivo, ele forma vários outros tipos de tecido. As células do tecido conjuntivo são fibroblastos, que é uma célula bem abundante nesse tecido, que ele vai dar origem à matriz, né, extracelular. Ele tem um formato estrelado. As células mesenquimais, que vão formar as outras células. Os mastócitos, que estão relacionados a processos alérgicos e inflamatórios. Os plasmócitos, que estão relacionados assim à produção de anticorpos. E os macrófagos, que estão relacionados à fagocitose de bactérias e substâncias estranhas. O que é fagocitose? É quando essa célula come, né, se alimenta de outras células que são estranhas no organismo. Esse tecido também tem as fibras, que são as colágenas, que são fibras bem resistentes, presente na pele, presente no tendão, presente na cartilagem e no osso. As elásticas são tem muita elasticidade e ela está presente no pulmão, na bexiga, então é por isso que o pulmão consegue ter a elasticidade que tem, a bexiga também, tá? E as reticulares, elas têm bastante colágeno tipo 3, então elas fazem sustentação de células de alguns órgãos, então ela ajuda nessa sustentação aí dos órgãos. Então, o tecido conjuntivo ele forma outros tecidos. Um tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido conjuntivo ele vai atuar como preenchimento. Então, ele vai preencher espaços que existem entre outros tecidos. Um outro tecido conjuntivo é o adiposo. O adiposo tem como função reservar gordura, então ele libera energia para a pessoa. E ele é formado por dois subtipos, o unilocular e o multilocular. As células dele são células chamadas adipócitos e eles têm muita depósito de triglicerídeos, que são as gorduras. O tecido adiposo unilocular, ele tem uma gota de gordura dentro dele e ele tem a função de reservar energia e de secretar substâncias. Ele tem a cor amarelada devido a essa gordura. O tecido conjuntivo adiposo multilocular, ele tem a cor parda devido à grande quantidade de mitocôndrias, ele tem várias gotículas de gordura e ele tem a função de produzir calor e aquecer o sangue.
e transmitir esse calor para o resto do corpo, principalmente, né, importante em animais que hibernam e recém-nascidos. Aqui a gente observa dois tipos de obesidade. A obesidade em criança, onde os adipócitos uniloculares eles vão aumentar, então vai aumentar o número de células de gordura quando a criança é gordinha. E no adulto não aumenta o número de células da gordura. Então, a gente consegue relacionar que quando a criança ela já é gordinha, ela vai ter mais dificuldade de emagrecer, porque ela já aumentou o número de células de gordura ali que estão relacionados à obesidade infantil. Vamos agora ver o tecido cartilaginoso. A função desse tecido é sustentar os tecidos moles, revestir as articulações, absorção de impacto mecânico, de choque, e vai estar presente também no esqueleto dos bebês, que depois vai ser transformado em esqueleto ósseo, né? Que no início ele é um esqueleto mais cartilaginoso. E ele também forma e cresce os ossos longos. Então, esse tecido vai estar presente em tudo isso. E ele é formado pela matriz extracelular e pelas células. Então, a cartilagem, ele é um tecido rígido, mas ele é um tecido também maleável, né? Então, a gente consegue observar, assim, na ponta do nariz, que tem cartilagem também, no pavilhão, assim, da orelha, né? Que também é cartilagem. E esse tecido, a matriz dele é formada por colágeno, ácido hialurônico e mais algumas substâncias. E as células dele são os condroblastos, que são as células bebês, que vão dar origem aos condrócitos, que são as células adultas. Quem nutre esse tecido é o pericôndrio, que é um tecido que fica ali do lado. Então, esse pericôndrio é que vai ter vasos sanguíneos e que vai levar nutriente para esse tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele pode ser de 3 tipos: hialino, elástico ou fibroso, e cada um desses tecidos está presente numa parte do corpo. Uma curiosidade do tecido cartilaginoso é que ele não sofre uma regeneração com facilidade. Então, quando as pessoas vão ficando mais velhas e vão ficando com a cartilagem danificada do osso, por exemplo, elas vão sentindo muita dor. Uma outra curiosidade é que tubarão e raia, que são peixes formados basicamente por tecido cartilaginoso, eles não têm tecido ósseo. Outro tipo de tecido é o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele vai dar sustentação às partes moles do corpo, atua no movimento e também vai dar proteção aos órgãos. Ele é formado por osteócito, osteoblastos e osteoclastos. Os osteócitos são células jovens e os osteoblastos são as células bebês que originam os osteócitos, e as células mais velhas são chamadas de osteoclastos. A remodelação óssea é um exemplo de uma curiosidade do tecido ósseo. Então, os aparelhos ortodônticos, se de um lado eles pressionam o osso, do outro lado ocorre uma deposição do tecido ósseo. Então, mesmo ele sendo um tecido resistente, ele tem grande plasticidade, ele se modela. O tecido sanguíneo é um tecido que tem a função de transportar hormônio, gás, oxigênio, nutrientes e capturar o gás carbônico e as excretas que a célula faz. E também defende o nosso corpo a agentes estranhos que possam entrar no nosso organismo.
Ele é formado então pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, e pelas células, que são os glóbulos vermelhos, e também os glóbulos brancos do sangue, e também pelas plaquetas. As hemácias são células vermelhas do sangue e elas têm essa cor porque elas têm hemoglobina. Essa hemoglobina, ela tem a função de capturar oxigênio e eliminar o gás carbônico no processo de respiração. E elas estão, todos os mamíferos, eles têm hemácias sem núcleo, mas somente os mamíferos que não têm núcleo nas suas hemácias. As plaquetas presentes no sangue, elas são presentes em pequenos números, mas elas estão relacionadas ao processo de coagulação sanguínea. Então, elas são muito importantes no processo de cicatrização. O sangue também tem as células brancas, né, que são os glóbulos brancos, são chamados de leucócitos. Esses leucócitos, eles podem ser granulosos, que são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, que estão aqui desenhados e a função deles também está aqui descrita. Eles são muito importantes. Por exemplo, neutrófilos, eles fagocitam, eles se alimentam de substâncias estranhas. Então, se entrar uma bactéria, um vírus, eles vão lá e tentam se alimentar dessas substâncias para que não ocasione doença ao nosso corpo. As outras células, outros leucócitos, são agranulosos, eles não têm grânulos no citoplasma. E um exemplo são os monócitos e os linfócitos. Os monócitos também estão relacionados à fagocitose, né, de agentes invasores, então eles se alimentam de organismos que invadem o nosso corpo. E os linfócitos, eles também estão relacionados à destruição para destruir vírus ou até células cancerosas do nosso corpo. Então, estão extremamente importantes na defesa do nosso organismo. Algumas cobras produzem veneno e esse veneno atinge as células do sangue, que podem destruir a célula do sangue ou pode agir como anticoagulante. Então, alguns desses venenos estão sendo utilizados para produzir medicamentos no tratamento de problemas circulatórios. Então, extremamente importante aí para algumas pessoas. Vamos ver agora o tecido muscular, que tem como função a locomoção do nosso corpo e contração muscular. Esse tecido, ele pode formar o tecido estriado esquelético, o estriado cardíaco e o tecido liso. Ele é composto por células chamadas de miócitos. O tecido muscular estriado esquelético é um tecido que está relacionado à contração do coração e ele faz uma contração involuntária, não depende da nossa vontade que o nosso coração bombeie sangue. E ele também é chamado estriado porque ele tem várias estriações. O tecido muscular liso vai fazer contração lenta e involuntária, não depende também da nossa vontade. E ele vai estar presente na contração do útero, por exemplo, no momento do parto. Ele vai estar presente na bexiga, no trato digestório, no nosso estômago, nas artérias. Então, é um tecido extremamente importante para que esses órgãos façam as suas funções de contração. Ele é chamado liso porque as células não têm estriações. Aqui está mostrando os 3 tipos de tecido muscular e o tecido muscular estriado esquelético é o que vai estar presente então nos músculos presos ao esqueleto.
ele vai fazer uma contração mais forte e rápida. E esse tecido, ele depende sim da nossa vontade. Então, fazer um movimento com um músculo numa academia ou andar depende da nossa vontade. Então, é um movimento rápido e voluntário. Os músculos mais fortes do nosso corpo são a panturrilha e a língua. Eles combinam elasticidade e potência. Isso nos permite falar, comer e beijar. O último tecido é o tecido nervoso, que tem como função do estímulo nervoso, percepção do meio externo. As células que fazem parte desse tecido são chamadas de neurônios. Os neurônios, eles percebem a informação do meio ambiente e passam essa informação de um neurônio para o outro através de uma mensagem chamada de sinapses. A curiosidade do tecido nervoso é a destruição de uma parte do neurônio, ocasionando numa doença chamada esclerose múltipla. Aí todo o sistema nervoso vai sendo destruído. E a sensação que o nosso cérebro tem de inibir a dor por um analgésico, por exemplo, quando você toma um medicamento para diminuir a dor de cabeça e esse medicamento realmente faz o efeito, é porque ele inibe a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro. Então, aquela dor, ela para em um neurônio e não passa adiante. Daí o teu corpo para de sentir dor.